E aí vem uma coisa que você tem que levar para sua vida. Existem diferentes comportamentos para diferentes situações. Cada terreno impõe uma regra. Eu sou instrutor de tiro, mas eu também sou instrutor de defesa pessoal. Filho, entenda uma coisa. Defesa pessoal, por mais que a gente faça movimentos e possam causar lesões, no máximo é uma lesão que daqui a 3 meses está resolvida. Vamos falar assim, uma coisa absurda. Nunca aconteceu, mas, né, por exemplo, no tatame, eu já vi um garoto quebrar o braço. Ele caiu numa queda e o braço rígido, não pode, a gente aprende isso. Ele, nervoso, esticou o braço deslocou. Hospital. 3 meses ele vai estar de volta. Tiro, um erro mata. Pode ferir no melhor dos casos, mas um erro mata. E aí vem a escala de comportamentos. Você não pode tratar com a mesma naturalidade uma coisa de natureza de risco como uma coisa de natureza perigosa. Coisas de natureza perigosa matam quando falham. Então, os comportamentos não podem ser o mesmo que você usa num procedimento de coisas que podem machucar. No pior dos mundos, pode machucar. Sabe? Você não pode ser tão tranquilo, né? Você precisa ter manobras. E aí ele dá o exemplo, tanto na medicina, mas ele diz que na medicina, devido ele explica lá os motivos dele, mas ele fala que isso não é tão bem estudado. Muitas coisas passam por omissão. Mas ele fala que o piloto, a, a, a profissão piloto, tem toda uma regulação. Porque como ali é perigo, errou, morre todo mundo, um cara só é responsável por todo mundo. Exige comportamentos diferentes do que um motorista de ônibus. E aí, por exemplo, tem 3 caras na cabine. Não é porque é maneiro. Às vezes, um fica esperando o outro cansar pra assumir a função. Então, pô, 6 horas cada um. Tem um turno, quando você pega viagens longas, que a cada 6 horas troca o piloto. O cara entendeu que mais de 6 horas compromete a capacidade cognitiva. E aquilo, tudo que um faz, tem um outro para rechecar. O nome disso, na segurança, se chama redundância. Quando eu ensino no curso de proteção e segurança protocolos de defesa, eu falo que todo protocolo tem que ter redundância. O que é redundância? É cheque e reteste. É onde eu faço e refaço. Pô, exagero, cadá. Para coisas perigosas, não existe exagero. Tá valendo vida, filho. Quando a gente treina tiro, a gente fala, o diabo deu um tiro com um cabo de vassoura. Uma piada que os velhos falam. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, filho, que até as coisas que não são prováveis de machucar podem matar quando você tá num stand. E é muito fácil você esquecer que tá com carregador. É muito fácil você esquecer que deu um golpe antes de tirar o carregador e tem uma munição na câmara. Então, o cheque de limpeza de arma são 3 cheques de limpeza de arma. Visual, tátil e mostra pro canga, né? Visual, tu olha assim pra ver se consegue ver tua mão no fundo. Tu consegue ver tua mão no fundo. Tu olha daqui, o vazio daqui tem que conseguir ver minha mão. Sinal que tá vazio. Tátil, coloca o dedo na câmera, o dedo tem que entrar na câmera. E recheque. Eu mostro pro meu canga do lado e divido a responsabilidade. Se os 3 falhar, a gente tem uma crise. E aí ele apresenta que a crise é a teoria do queijo suíço. Essa foi o motivo esse foi o central da aula. O que é a teoria do queijo suíço? Pô, tô trazendo para vocês, irmão. Papo de gestão de empresa, gestão de risco. Porra, nível CEO, meu irmão. O que é o protocolo do queijo suíço? Imagina o queijo suíço, aquele queijo todo furadinho. Hoje, né, a gente via. Eu nunca. Que nem caviar, né? Nunca ouvi nem comi, só ouço falar, mas porra, assim. O queijo suíço eu via muito em desenho, né? Tom e Jerry, mas pô, essa geração mais nova não viu Tom e Jerry. Mas é um queijo, né? Que ele é todo furado. Ele é todo cheio de. O mofo come ele, então ele é cheio de furos. E aí ele diz que você não pode conseguir, dentro de um protocolo de segurança, atravessar o queijo com uma olhada. Aquelas barreiras que, quando você olha, tem uma camada de queijo, é porque ainda tem alguém fazendo o check de segurança. Quando passa todas, a gente tem uma crise. Aí ele fala que a gente deve analisar as coisas como queijo suíço e ir colocando barreiras que sejam pontos de checagem, sabe? Sejam reavaliações redundantes,
sabe? Repetitivas, para não ter chance, porque a crise mata. Os japoneses, eles têm um protocolo de ativar todos os sentidos quando fazem uma coisa para não entrar no piloto automático. O que é o piloto automático, filho? De tanto você fazer uma prática, filho, entende uma coisa. A mente busca atalhos. A gente vai ter uma aula aqui no canal, na parte de membros, que é a alegoria da carruagem, onde eu vou ensinar para você que tua mente sempre busca atalhos. E ela sempre tem. E a sua consciência, que é a capacidade de estar alerta, ela sempre busca adormecer. Então, o estado natural da coisa é você adormecer e buscar atalho. Todo ser humano é assim, filho. Aqueles caras que tinham a responsabilidade de botar o cabo e não botaram, eles também são assim. E aí, o que acontece? Já que o ser humano, ele busca naturalmente ficar distraído e fazer no piloto automático, você já deve ter dirigido, filho. E quando se deu conta, se você dirige, caraca, eu já tô aqui. Parece que você entrou em... Por quê? Porque no piloto automático tu consome menos energia. Teu corpo depende de energia para sobreviver. Ele tenta economizar o máximo que pode. Ficar alerta, ficar consciente, consome energia. Então, não é para você ficar alerta em todas as situações, filho, mas todas as situações que acometem perigo, perigo é risco de vida, tem que estar alerta. Tem que ser redundante, tem que ter protocolo, tem que ser metódico. Não pode levar na brabeza, levar no... Ah, pô, isso é coisa para iniciante. Isso é a fórmula de se fuder. Com todas as palavras. Porque aí qual é a solução que os japoneses deram? Os japoneses, eles falam... tipo assim, eles têm que mandar uma porta... Eles têm que fechar uma porta. Eles fecham, falam e apontam. Eles tentam botar todos os sentidos conectados, porque isso desperta a consciência. No automático, tu só fecha. Então eles fecham, falam e apontam. Estou fechando a porta enquanto fecha. E aponta para a porta. Esse mecanismo enjoativo, chato, cansativo de ficar fazendo toda hora, é o que garante eles se manterem conscientes do que estão fazendo. Porque se você faz um movimento, filho, 500 vezes no dia, sem esses protocolos de redundância, de divisão de responsabilidade, de protocolo de segurança, de ver, ouvir, falar, você entra no piloto automático. E aí, qual foi a crise lá? Existe uma teoria chamada teoria do espectador. Tem um livro, se eu não me engano, é Poder do Hábito. Não lembro, tá, filho? Já li faz muito tempo. Que conta a história do incêndio no metrô de Londres. Cara, morreu uma galera. Assim, 200, eu acho. Era um número expressivo. Pode ter sido mais, mas eu não lembro. Faz tempo que eu li. Nesse livro, ele contava que tiveram diversos indícios que o incêndio estava começando. Só que cada um acreditava que a responsabilidade de resolver o incêndio era do outro. O segurança viu e falou, mas não é minha responsabilidade, é responsabilidade da brigada. O outro viu e falou, não, é do outro. E aí, todos os sinais foram dados. Porque essas pessoas conseguiram sobreviver e foram falando, cara, eu vi o comer. E aí, quando foi feito, percebeu que a pessoa, quando não tem como padrão assumir responsabilidade, mesmo que não seja dela, ela vai delegar. Porque o corpo busca atalhos e economia, filho. É da natureza. Vocês podem estar condenando os caras, mas se a gente não fizer esses protocolos, em um dado momento a gente também falha. Te garanto, filho. Tu não vai falhar na primeira, filho. Tu não vai falhar na 10ª, mas na 500, tu falha. Tu falha. Eu não tô dizendo que os caras são inocentes ou culpados. Eu tô dizendo assim, que eu tenho certeza que nenhum deles tinha dolo de matar uma pessoa. Mas, por negligência, por falta de protocolos, por falta de direção, por falta de organização, por falta de consciência do nível de risco que o jogo faz, o cara faz aquilo 1000 vezes. Ele já acha que sabe tudo. E no depoimento deles, um achou que a responsabilidade era do outro. Não tinha alguém responsável declarado da missão. Isso já é um erro. E um achando que a responsabilidade é do outro, não atentou. Não, minha missão é só jogar. O cara já tá cansado, virou a noite ontem, trabalhou, faz isso aqui 500 vezes ontem, mas 500 vezes hoje. A minha é só jogar. A minha é só botar o cinto. Ah, e quem é que faz o cheque? Quando a gente trabalha na instrução de tiro,
a primeira coisa que a gente fala